Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai assistir esse podcast, mas eu sei que você precisa assistir. Estamos iniciando hoje uma série de 20 entrevistas com empreendedores de Itajaí região. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui sensacional, que eu já gostei logo de cara e eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Então, vou deixar ela se apresentar para vocês. Ah, que legal. Prazer estar aqui, Pablo. Digo a mesma coisa, já gostei de cara, né? Perfeito, então. E acredito que foi isso que me trouxe aqui, fez me fazer o convite e tal. Muito obrigada, tá? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Deixa eu aproveitar a cola aqui dele. Gente, eu sou Patrícia Pestana, sou uma paranaense, filha amada de Deus, que está se descobrindo e nessa busca do se identificar, né? Buscar a sua identidade. Vim para Itajaí. Há 3 anos estou morando aqui. Paranaense em Itajaí, olha aí. Isso aí. Qual é a grande diferença do Paraná para litoral de Santa Catarina? Além da praia, obviamente, né? Não, você falou, eu já estava pensando praia, né? Cabeção? Porque assim, sou do interior, né? Até ia brincar assim, vai falar porta, nem precisa falar de onde que é, Todo né? mundo já sabe. Eu venho de uma cidade, a cidade se chama Umuarama, a capital da amizade. Onde os amigos se encontram. Uau, olha isso. Então veja só que forte que é. Título bacana, né? Muito legal. Uma cidade de 100 mil habitantes e já saí de lá, saí em 2011, nós estamos em 2022. 11 anos. 11 anos. 11 anos. Saí de Umuarama, fui para Cascavel e aí há 3 anos aqui em Itajaí. Então, assim, é uma cidade que, vamos pegar ali Balneário, vamos pegar a região, Itapema, é gigantesco, mas Itajaí tem o ar interiorano. Pega isso, ó, morram de inveja Balneário Camboriú e Itapema. A Paty escolheu vir para Itajaí. Pois é, na verdade, assim, eu falo que Deus me mandou pra cá. Que legal. Né? Porque eu comecei com o desejo de me mudar pra praia, né? Perfeito. Sabe aquilo que tu mora, assim, eu sou de Umuarama, nascida no sítio, né? Lá no interior, no interior na roça. mesmo, na roça e tal, né? Minha família toda. Assim, pé roxo? Agricultura, a gente fala pé vermelho. Pé vermelho. Agricultora e tal. E aí esse desejo, né, de morar na praia. Novos assim, ares. Né? Novos ares, né? Mas já conhecia o litoral catarinense, Paty? Ou assim, conhecia, veio de primeira viagem? Conhecia, mas ia a Floripa, mas Itajaí a primeira vez. E aí, um belo dia, quando eu colocando, Deus, eu quero isso, tal, que seja a tua vontade. Quando eu decidi, né, porque a vida, a gente precisa tomar as decisões, né? Legal. Quando eu decidi, falei, Senhor, se for o melhor para mim, que isso aconteça. Cheguei num dia no trabalho, pedi transferência, 45 dias depois estava aqui, né? Ai, que bacana. Então, quando E aí, quando eu cheguei aqui, me apaixonei pela cidade, né? Não quis mais ir embora. Sensacional. Não mais. Que legal. Olha, gente, vocês estão vendo que ela tem essa energia toda e a gente vai descobrir o porquê, né, que a Paty está transmitindo toda essa energia. Paty, conta para eles aí o que é que você faz que deixa a tua energia tão em cima assim, você se comunica super bem. Você tem algum segredo para revelar aqui pro povo? Eu acho que é gostar de viver. Gostar de viver. Né? Eu acho que esse é o grande desejo, né? E decidir viver, né? Entendi. As coisas ao longo da nossa vida, assim, vão acontecendo ou imprevistos, vão acontecendo dificuldades, que é normal, né? Na Bíblia está que nós teremos tribulações, né? Certo. E o que a gente precisa é se espiritualizar, a gente precisa conhecer, ter ferramentas, né, para poder se centrar, ter inteligência emocional para poder lidar com tudo isso, né? Diante de a cada acontecimento, o que eu tenho que aprender, né? Porque, na verdade, a nossa vida ela é feita de narrativas, né? Ah, olha aí, ó. Você pode estar curioso aí, ó. O que será que a Paty faz? Ela é psicóloga, ela é cineasta, ela trabalha com teatro, ela trabalha com o quê, Paty? Fala pra nós. Ele gosta de um suspense, né? Eu sou coach integral sistêmica. Ah, olha aí, ó, tá explicado. Você fica aí na dúvida, por que ela... Nossa, ela se comunica muito bem. Mas como é que você chegou nisso, Paty? Conta pra nós. Sempre foi a tua vontade? Ou você passou por uma situação que teve um despertar?
Enfim, o que aconteceu? Eu nem sabia o que era coach. Na verdade, eu até vou explicar para você que tá aí, né, o que é esse negócio de coach integral sistêmico, um nome comprido, né? Mas calma que eu já vou chegar. Isso não passa não, né? Isso não passa. Coach integral sistêmico. Não, calma aí, né? Na verdade, Pablo, a busca por me conhecer. Sabe legal. Aquilo de pessoas curadas curam pessoas? Muito forte isso. Acredito 100% nisso. Eu decidi ser a pessoa curada. Que legal. Então, eu falo assim, é decisão. Mas então você estava passando por um momento complicado. Na verdade, assim, eu tenho 39 anos, né? E com o tempo, não quer dizer que quando eu vejo pessoas mais novas, assim, atrás de busca de autoconhecimento, eu fico uau, que sensacional, que bom assim, que acordou mais cedo. Eu demorei, né, um pouquinho, ou... Eu também entendo que cada coisa tem o seu tempo, né? Tá tudo certo, né? É uma jornada, né? Então, vou falar um pouco aqui sobre jornada. Às vezes a gente quer... tô no ponto A, quero ir pro ponto B, mas antes de chegar eu tenho o ponto A1, A2. É uma jornada, é um processo, né? Uhum. Então, assim, eu digo que a partir dos 30 anos... talvez um pouquinho menos, um pouco mais, né? De balzaquiana, né? Quando faz os 30, né? Tem um livro. E eu comecei, assim, uma necessidade, uma vontade de me conhecer, sabe? De ser uma pessoa melhor. Entender melhor quem é você. Sim, o que se passa, como se passava, se passa comigo, né? Uhum. E eu digo que teve um marco, que foi o meu divórcio, sabe? É algo que eu... achava assim, dou conta de tudo, né? Sabe assim, Mulher Maravilha? Tu faço e aconteço e... E até, inclusive, só um parênteses, a questão da Mulher Maravilha, tem dentro da Febracis, né, que a gente ainda vai falar, tem análise de perfil comportamental. Legal. Que das bases, assim, um dos criadores foi quem criou a Mulher Maravilha. Então, ele tinha duas mulheres, não vou lembrar o nome agora dele, e ele pegou... Foi o roteirista? Isso, ele pegou e falou, não, essa é a mulher ideal, e criou a Mulher Maravilha. Então, assim, quem aí se identifica com essa Mulher Maravilha? E que às vezes cansa, né? E qual é o perfil? Ombros, qual é o perfil da Mulher Maravilha? Aquela mulher que vai, faz, acontece, ela não se cansa, ela é forte, ela é guerreira, né? Entendi. E cuidado com esse termo guerreira, né? Porque, coloca uma característica, né? Vamos falar sobre identidade, sobre quem eu sou, sobre quem você é. Já posso pedir para eles pegarem o papel e a caneta? Pode. Pode agora, aí. Corre lá, pega papel e caneta, porque essas dicas serão valiosas, Paty. É isso aí. Fala a característica delas aí. Guerreira. Quando eu falo guerreira, né? Eu sou guerreira. Quem é guerreiro vai pra luta. E na luta tu tem dor, tu tem sofrimento, né? Então, assim, a gente às vezes abre a boca, né? E eu falo, sou guerreira, né? Forte e tal. Uma coisa é forte, uma coisa eu sou trabalhadora, né? Agora eu sou guerreira, eu sou lutadora. Meu, isso daí é muito forte. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? A palavra tem poder. O que a gente pensa tem poder. Na Bíblia tá. Eu não sei aqui com quem que eu tô falando. Eu vou falar sobre Bíblia, não tô falando sobre religião. Perfeito. Eu acredito em Deus. Nem todo mundo acredita, mas a Bíblia tá ali, né? Então tá em Provérbios. Assim como tu pensas, tu és. Legal. Né? Então, como que estão as nossas emoções? Como estão os nossos pensamentos? Como que tá o seu pensamento? O que você tem pensado? O que tem cantado aqui, dizendo para você, né? E quando eu falo para você, eu falo para mim também, porque aqui eu não tô num local de, eu sou superior. Né? Não, eu tô no meu processo, eu tô na minha busca de autoconhecimento, né? Que legal. E faz quanto tempo isso já, Paty? Que eu conheci, eu fui falando tanta coisa, né? Que eu acabei de sair no fogo, né? Vou voltar, né? Em junho foi onde eu encontrei o coach integral sistêmico. Junho agora? Junho agora. Uhum. Então, ao longo do tempo, e aí nessa questão, falando ali do meu divórcio, né? Eu parei e falei, opa, peraí. Então, quer dizer que eu acho que dou conta do trabalho, dou conta do casamento, dou conta da vida social. Não é bem assim, né? Entendi. Não é bem assim. Então, na área da vida que a gente não está tendo resultado, alguma coisa está acontecendo, né? Então, tem que parar e olhar. E eu vejo o divórcio, claro, tem dor, tem sofrimento, né? Foi a sua fase guerreira. Ninguém quer passar, né? Mas foi de muito aprendizado. Então, quando acontece algo na nossa vida, tudo depende do olhar que a gente dá, né? Entendi. E o olhar, eu decidi tomar aquilo como um aprendizado e uma oportunidade para eu mergulhar em mim. Que legal. E com isso eu fui olhando, fui entendendo
orgulhosa que era, sabe? Você era uma pessoa orgulhosa? Sim, eu digo que vinha sendo, né? Tô no meu processo ainda de transformação. De transformação, né? Então, hoje... Mas por que você se... Olha, interrompendo ela bastante Sim, aqui. Sim, claro, estamos aqui. Mas por que você... Quais foram as características que você notou em você mesmo que te disse assim, olha, você está sendo orgulhosa, você... Deixa eu já dar os créditos ao Paulo Vieira, né? Paulo Vieira. Então, Paulo Vieira, e falando do coach integral sistêmico... Quem é Paulo Vieira? Paulo Vieira. Paulo Vieira é um brasileiro de Fortaleza, né? Na verdade é do Ceará, não sei se é exatamente de Fortaleza agora. Eu não conheço Paulo Vieira, só fugiu. por cima. Mas é que tinha, a empresa é em Fortaleza, né? Não sei entendi. Agora se é nascido exatamente em Fortaleza. E ele é coach. Ele é palestrante, ele é escritor, tem dezenas de livros escritos. Maior coaching do mundo, né? Ele é maior coach, ele é maior coach Brasil, América Latina e tal, né? Que legal. Então, ele é quem, na evolução do coach, o coach ali em 1900 começou tal, começou com a questão de o tênis, né? Olharam, o tênis não, minto. O tênis sim, e depois foi pro golfe. Então, como as pessoas imaginavam a partida de tênis, vinha o resultado. E aí começou essa história, levaram mentalização, isso na verdade, aí. Visualização. Levou isso para o golfe, e aí começou o golfe. Muitos empresários, muitos homens de negócios, do business, né? Uhum. Opa, se isso dá certo aqui também, começou a dar certo, isso pode dar certo no empresarial também. Que legal. E assim começou o coach business. É que o golfe é um esporte difícil, né? Você tem que acertar uma bolinha, às vezes, a muitos metros de distância, né? Sim, Bacana ficar saber sobre isso. Pois é. E aí foi pro coach business. E um tempo depois, poxa, mas isso do business eu também posso levar pra vida. Porque eu tenho a pessoa do business, né? A gente tem a vida profissional, mas também tem a vida pessoal, conjugal. E aí criou, né? Entrou no coaching life de vida. Né? Entendi. E depois veio para essa evolução do coach sistêmico, né? Dessa forma, olhando sistemicamente todas as áreas da vida, conjugal, intelectual, espiritual, servir. E em 2003, o Paulo Vieira trouxe o integral, que é o quê? Integrar razão e emoção. Fazer as duas trabalharem juntas. Isso aí. Então, o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, fala que 15% é racional e 85% é emocional. Nossa Senhora! E aí eu te pergunto e me pergunto, o que falta na sua vida? O que te impede hoje de conquistar esse objetivo? Se eu pedir para você relacionar 3, coloca aí, pega o seu papel, coloca quais são esses 3 pontos. Muito provavelmente vai estar, tenho medo, insegurança, isso é o quê? Isso é emocional. Entendi. Então aquela voz que te incapacita, que te diz que você não vai conseguir, que você não é capaz, né? Entendi. Eu acho muito legal isso, Paty, porque as pessoas... Paty, doutora Patrícia... Paty, querido. Que às vezes a pessoa gosta, né, de ser chamada pelo nome profissional. Doutora, né? Não, Paty. Ô, Paty, então a pergunta não, corroborando com o que você está dizendo, né? Eu vi agora há pouco tempo atrás o Shaquille O'Neal falando a respeito do Kobe Bryant, né? Kobe Bryant, aquele jogador de basquete que infelizmente faleceu na queda do helicóptero lá junto com a filha dele, mas que foi uma lenda do esporte, né? Alguns inclusive dizem que ele foi maior do que Michael Jordan, se não maior, igual. E ele dizia, cara, a gente entrava no vestiário e o Kobe estava lá, fintando sozinho, arremessando sozinho, fintando sozinho, arremessando sozinho. E eu ficava olhando para ele assim, pô, não tem ninguém fazendo isso. Mas ele entrava no jogo e ele fazia exatamente aquilo que ele tinha se visto fazendo minutos antes. Sensacional. Então ele fazia isso com muita frequência. E existe um estudo, eu li num livro, acredito que Se a Vida é um Jogo, Aqui Estão as Regras, que ele falava sobre isso, que a maioria dos atletas que obtinham resultados positivos na sua performance, né? Num jogo de basquete, por exemplo, é aqueles que se viam fazendo aquilo. Então, para você isso funcionou.
Sim. Tem pessoas que não acreditam que isso funciona. Contribui com eles um pouco, contando a tua experiência pessoal. Como que funcionou essa visão de longo alcance que te fez enxergar uma nova realidade? Você estava passando por um trauma, né? Você estava falando aqui. Do meu divórcio, né? Na verdade, naquela época eu nem conhecia o coach, né? Falando sobre esse desejo, né? De se autoconhecer. Essa foi uma oportunidade. E aí eu me mudei pra cá, vida nova, novos ares, né? Nessa busca. Então eu comecei a consumir. Nunca fui uma pessoa de ler, né? Não gostava de ler muito. Eu, assim, falava que gostava, mas não tinha o hábito. Então, se você gosta e não tem o hábito, você não lê, né? Pra parecer chique, assim, não, eu gosto de ler. Mas é algo que eu desejava, né? Entendi. Então, eu lembro quando, assim, fui terminando os livros, falei, uau, caraca, que legal, né? Então, assim, é possível. Pra quem tá aí e fala, olha, não consigo ler, é uma página por dia. É a disciplina. De repente, você quando vê, você tá terminando um livro e tá querendo buscar mais e mais, né? Ó, e salva esse gancho aí, ó, porque, cara, é muito legal isso você falando aqui, ó, sobre disciplina. Você tem dicas, assim, pontuais para adquirir disciplina também, Paty? Eu vou falar o que eu tenho usado na minha vida, né, colocado. Então, algumas pessoas a gente vai seguindo, a gente vai olhando, vai consumindo podcast, né, vai lendo um livro e tal. Eu vejo o GeoJ falando, né, dar os créditos, né, tirar tudo aquilo que poderia me desestabilizar. Entendi. Tá? Então, vou pra atividade física, né? Vou pra atividade física, quero fazer, não consigo, tal. Não, já deixa organizado, já deixa minha roupa organizada. Já vou deixar coisas que que me fragilizam fora para que eu não possa ter esse gancho, né, para poder, digamos, perder para isso, né? Entendi. Só que a gente falando de disciplina, aí muitas vezes eu vou falar assim, olha, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Numa área da vida, por exemplo, na área saúde, o pilar saúde, a gente falando, né? E o pilar saúde, ele, talvez para mim, eu vou falar pro Pablo, para você é difícil entender essa parte, para mim talvez seja fácil. Mas talvez o Pablo tenha um outro pilar na vida, né? Esteja mais um estruturado. Pilar intelectual que seja mais estruturado. E aí vem me falar. E aí eu paraliso, não consigo. Então, assim, a gente tende a falar, faça isso, faça aquilo, naquele pilar que a gente domina mais. E aí, o que impede? O que impede? O que te impede de fazer isso? Quais são as crenças? Né? E aí eu volto no coaching integral sistêmico. Né? Então, falamos tanta coisa. Fica à vontade, E não Paty. falei o que é o coaching. O coaching é um processo, tá? É um processo. E antes de eu falar no processo, eu vou falar que ele é um estilo de vida. Legal. E é um estilo de vida que eu conheci e que eu decidi na minha vida. Que bacana. Né? Que bacana. Então, o coaching ele é um processo para trazer consciência. Consciência do quê? Da minha vida. Né? Onde eu tô hoje? Entendi. Como que tá hoje? Como que tá a minha vida? Tá? Tá boa. Tá boa. O que é estar boa? Né? A minha vida conjugal. Quando conjugal, eu falo do marido, falo de esposa, falo do namorado. Como que tá a minha vida hoje? Você tem tido, e quando eu falo você, eu falo pra Patrícia, eu falo pra mim também, tá? Perfeito. Não é eu como sendo a dona, né? Como que tá a sua vida hoje conjugal? Tem olho no olho? Tem validação? Palavras de elogio? Tem abraço, né? Abraço, 40 segundos produz ocitocina. Olha, o Ricardo chegou com essa, ele tava abraçando todo mundo lá no evento. O Ricardo grudou em mim aqui e disse, tem que ficar 40 segundos abraçado. Eu, tá bom, Ricardo, vamos aí. A gente foge, né? Paulo fala que pelo menos 20 segundos, né? Então, como é isso? Tem sexo de qualidade e quantidade, né? Então, são parâmetros para avaliar a vida conjugal. E aí, isso a gente vai passando por todas as outras áreas da vida. Então, estado atual, ou seja, onde eu estou hoje, estado desejado, o que eu quero? Entendi. Isso eu tô falando um exemplo conjugal, mas estamos falando do servir, o pilar profissional, intelectual. Diz que 80% ou 90% da nossa falta de resultado é que a gente não tem meta clara. E eu digo eu sendo essa pessoa, tá? Bacana. Me incluía, assim, vinha sendo essa pessoa. Então, estado atual, onde eu estou hoje, estado desejado, onde eu quero chegar. Qual ação eu preciso tomar? Não é o coach
que vai falar qual ação você tem que tomar. A vida é sua, a decisão é sua. O coach faz o despertar. Faz o despertar. O coach é um mediador. Legal. Tá? Então, a gente, numa sessão de coach, digamos, o resultado vai depender do coach. O coach é o cliente, né? Coach com 2 E's no final. Então, o coach, por meio de perguntas, tá? Então, o coach não é terapia, o coach não é aconselhamento. Não substitui o psicólogo, são coisas distintas. psiquiatra. Não é psicólogo, não. O coach, ele vai te fazer perguntas, né? A gente fala perguntas poderosas de sabedoria, para que te traga consciência disso. E aí, traçar ações, quais os objetivos, e aí usando a razão e a emoção. Cara, sabe, muito legal isso que você está falando, porque há pouco tempo atrás, eu estava refletindo, né? E acho que toda vez que a gente começa a questionar a nossa própria ideia sobre algum assunto, a gente começa a desenvolver sabedoria, né? E esse é um processo muito introspectivo, né? Então eu estava pensando assim, olha, toda relativização é burra, né? Eu coloquei isso. Toda relativização é burra. Por quê? Porque o mundo é lógico, né? Pô, você vai construir uma ponte, tem que fazer um raciocínio lógico. Vai fazer uma cirurgia, é lógico e tal. Mas eu cheguei nesse resultado que você está me dizendo aqui agora, de outra forma. Sim. Eu pensei, não, mas a relatividade, ela existe. Ou seja, nem tudo é tão preto no branco. Às vezes tem coisas que fogem ao parâmetro. Tá, mas peraí. Algumas pessoas obtêm muito sucesso usando raciocínio lógico. Né? Engenheiro, médicos, enfim, raciocínio lógico. Mas, entretanto, existem outras pessoas que deixam o seu lado criativo muito mais evidente. E a criatividade está, obviamente, conectado com o nosso lado, como é que eu posso dizer? Não é abstrato, mas... Emocional? O emocional, são essas palavras aí que eu estou dizendo. Sim. A relativização. Sim. O nosso emocional, ele é guiado por esse lado relativo. Assim, cara, eu vou me mudar para Nova York. O lado lógico vai dizer, pô, mas você não fala inglês, você não faz isso, você não isso aqui. Mas o lado relativo diz, não, mas vai ser legal, vai ser uma aventura, eu vou conseguir alguém, eu vou conhecer alguém, vai ser da hora. Então, eu cheguei num formato, né, e aí você me corrige se eu estiver errado, que são as pessoas que conseguem deixar esse lado relativo aflorar, mas que conseguem exercer uma disciplina lógica. Essas pessoas conseguem atingir resultados. Olha aí, ó. Tentei dar uma de coach aqui agora. Não, sensacional. Porque assim, Pablo, quando a gente fala ali integral, razão e emoção, de forma sistêmica. Então, vou fazer assim, sistêmico para gravar. Sistêmico. Porque somos sistêmicos. Sistêmico para reproduzir também. Isso, também. Por repetição. Perfeito. Eu preciso repetir. Fazendo uma flexão por dia, não me dá nenhum resultado. Sim. Mas essa repetição vai me trazer disciplina. Essa repetição, eu vou aumentar as repetições, e aumentando as repetições eu vou ter resultado. Então, isso é no estudo, isso em todas as áreas, né? Então, quando eu falo, quando o Paulo, em 2003, né, Paulo Vieira trouxe o coaching integral sistêmico nessa forma, nessa leitura, então eu falo, eu tenho, por exemplo, um objetivo profissional. Ok, estado atual, estado desejado, digamos que nesse exemplo é um profissional, onde eu quero chegar. Tá, eu tenho que eliminar os impeditivos. O que me impede? Quais são as crenças? O que é essas crenças? Né? O que são essas crenças? São as historinhas. São essas histórias, essas memórias que eu fui ouvindo ao longo da vida, que nós fomos ouvindo ao longo da vida. E tem como mudar isso? Tem como mudar. Então, o coach, aí o Paulo desenvolveu ferramentas que ao longo do processo a gente aplica, né? Não é só o momento ali do coach, tá? Hoje o coach, eu sou coach também, né? Além de coach, porque eu também acredito, né? Eu acredito, então não tem como não ser, né? Então, como eu te falei, né? Foi uma busca de autoconhecimento e é algo que eu vi sentido na minha vida, né? Então, não vinha me sentindo capaz, né? Quem é você, Patrícia? Quem era? Quando a gente vai falar, e aí assim, ó... Mas você tinha uma vida estruturada. Às vezes uma a pessoa vida estruturada, e às vezes acha que não, né? Imagina, mas tu não sabia quem era você e tal, né? Então, assim, às vezes parece assim, né? Nossa, você é comunicativa e tal, como? Mas é assim, se a gente vai lá e fala, vou pedir pra você, pega esse papel e essa caneta e coloca 30
características suas. 30 eu sou. Começa lá. Eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou disciplinada, eu sou filha amada de Deus, eu sou próspera, eu sou divertida, eu sou uma mulher de fé, eu sou empreendedora, eu sou vendedora. As pessoas têm dificuldade. Entendi. E eu identifico isso porque na formação em coach a gente vê o quanto nós somos humanos. E aí eu vou dar um exemplo, eu vou dar um testemunho meu. Uma dificuldade que eu tinha de gravar um vídeo em rede social. Nossa, e agora nós estamos fazendo um podcast. Um podcast. Então, assim, ainda no movimento tanto, né? Mas é uma decisão. É uma decisão minha movimentar o Instagram. Tá, inclusive, Pati, P-A-T-I, _ Pestana. Pestana P de Patrícia, fica aí, né? Ai, então, assim, não, porque tenho vergonha. Autossabotagem. Vergonha? Ou é medo da frustração? Ou é medo que alguém da não crítica, vai gostar do entendeu? teu... Medo da crítica, medo do que os outros vão pensar. Então, no curso, e assim, a gente pensa que é só a gente. Não somos só nós. Todo ser humano é muito parecido, né? Pois é, e aí assim, gente que não posta foto, não posta uma foto, não tô falando aqui que tem que postar, e vai lá, posta uma foto, não é isso. É assim, qual o motivo? Por que eu não posto? Porque eu tenho vergonha. Mas gostaria de fazer isso? Gostaria, mas não faz. Então eu sei, porque questão de foto eu postava, mas falar, não falava. Não falava. Então assim, dentro... Esse foi no coach a gente sempre pergunta, né, sempre no início das sessões, quais os ganhos, né? Então, esse foi um ganho que eu tive. Talvez para você, Pablo, que tem essa desenvoltura, já faz, isso seja ok. Nossa, mas que ganho é esse? Mas para mim, só quem sabe disso é que passa. E muitas vezes a gente fala, ai, fulano fez isso, fez aquilo, tal... Mas, na verdade, o que está falando é a sua incapacidade de fazer e daí reflete no outro. Entendeu? Aquele negócio que quando eu entendi que o que você vê no outro é aquilo que tem em você, meu irmão, quando Triste, eu vou né? falar isso, eu já começo. O que tem tá em mim que eu preciso, né? Então, era crítica, sabe? Se colocava para baixo. Se colocava para baixo, ia colocar comparação, eu sempre... inferior, né? Sempre inferior. Então, quantas pessoas não passam por isso, sabe? É verdade. Então, nessa busca, no começo desse ano, e aí nesse processo, daí podcast, e assistia muitas lives, muitas psicólogas que eu acompanhava. E aquilo foi assim, te impactando. E aquilo foi. Eu fui entendendo as perguntas são importantes, né? E no começo do ano, eu precisava... outra coisa, pedir ajuda... Olha só, a gente vai falando tanta coisa. Esse que é o lance do orgulho, sobre né? Sobre o orgulho. Vou falar do orgulho que... Assim... Vamos ancorar no orgulho, fica aí no orgulho. Você que é orgulhoso, dá uma olhadinha aí que a Paty vai falar sobre esse tema agora. E aí eu comecei a falar no Paulo Vieira, né? Na palestra dele sobre orgulho. Ele tem estudado sobre orgulho. E quando eu fiz o método CIS, né? Quais são as características de uma pessoa orgulhosa? Então, assim... Não foi... A consciência minha já vinha vindo, sabe? Então, às vezes quando você não tá com aquela consciência e vem aquilo... o impacto é gigantesco. Então, arrogância, sabe? Arrogância? Arrogância, qual a não querer arrogância pedir ajuda. E confiança? Qual a diferença entre arrogância... Arrogância e confiança? Porque, às vezes, uma pessoa muito confiante também parece ser arrogante. Entendi. Então. Não, mas se você consegue fazer, né? Uma coisa assim, eu sou confiante, mas eu paro para ouvir. Eu vou parar para ouvir você, né? Agora, a pessoa arrogante, não. O meu é isso, pronto, e eu vou, né? Não pedir ajuda, não se mostrar vulnerável, sabe? Então, Essa é uma característica de pessoas arrogantes pessoas e orgulhosas. E tudo isso leva orgulho, né? Então... Falta de comunicação. Então, a pessoa que tem orgulho... Ela não quer nunca mostrar que ela... Uma fraqueza. Uma fraqueza, né? Uma vulnerabilidade. E a gente vai colocando da forma... A gente vai contando as historinhas que mais ficam mais confortáveis. Suaves no ouvido, entendeu? Entendi. Então, assim, o coaching... Que nem eu estava falando que no começo do ano eu entendi que eu precisava de ajuda. Algo para me levar para o próximo nível, sabe? Entendi. Pegar na minha mão, porque às vezes a gente não consegue sozinho, né? A gente precisa dos outros, né? Claro. Então, a gente precisa. O ambiente onde a gente está, né? Paulo fala muito assim, pessoas, lugares e conhecimento. Uau! Né? Isso é demais, As pessoas que estou hoje vão me levar para o próximo nível?
Eu sou uma pessoa que vou te levar, Pablo, para o próximo nível. Mais forte ainda, né? Nossa senhora, hein? Mais não forte. sei, espero que sim, hein, Paty? Porque, olha, é para isso que você tá aqui. Show. Então, e aí, eu ainda sem saber muito o que era coaching, fui procurar, mas a pessoa que eu, por alguns outros motivos, não deu certo. Por isso que eu falo, as coisas acontecem no momento, Como na tem que hora, ser. como tem que ser, né? Claro, não é assim, vamos cruzar os dedos e vamos meditar. Esperar. Meditar é legal, não tô falando sobre, né, sobre não fazer isso, né? Você que é hippie aí, ou você que medita, ela não tá falando contra a meditação. Até tá? mesmo porque pratico, né? Então, assim, não é isso. Mas a gente... Gosto bastante do Thiago Brunet. Thiago Brunet, ele fala assim... Tu tem que fazer o possível, porque o impossível é com Deus. É isso, né? É muito legal isso. Então, aí. o possível a gente tem que fazer. E aí, em junho, cheguei no Método CIS, né? Que teve em Balneário presencial, né? E é algo que eu fico meio, saí impactadíssima, assim. Nunca tinha vivido uma experiência parecida Nunca com tinha isso. vivido uma imersão dessa, assim. E algo... E aí, por isso que eu falo, aquilo gritando ainda, né? Ô, Paty, você falou de imersão, desculpa. Pode falar. Mas, às vezes, para a pessoa que está ouvindo, o que seria uma imersão? Imersão é você passar 60 horas num treinamento. 60 horas. 60 horas, de quinta a domingo. Então, tu chega 2 horas da tarde, tá? Então, eu cheguei no coaching integral sistêmico por meio dessa imersão Método CIS Paulo Vieira. Então, na quinta-feira, 2 da tarde, vai até madrugada. Domingo, a gente sai domingo para segunda, 7 horas da manhã. Só tem um problema. A gente não pode ficar falando do Paulo Vieira aqui e nem do Método CIS, porque o Paulo Vieira não patrocinou esse podcast. Uau! Então, assim, é muito difícil a gente ficar falando Método CIS, Paulo Vieira, um cara que não patrocinou aqui ainda, entendeu? Entendi. Patrocina aqui, Paulo. Vamos lá. Gente, vamos pedir um negócio? Vamos lá no Paulo V Coach. Paulo, patrocina, vamos todo mundo, gente, porque é sensacional. Então, assim, outra coisa falando de orgulho, arrogância, daí um exemplo meu querer colocar a fórceps as pessoas que eu amo nisso, entendeu? Como é que funciona isso? Então, assim, namorado, irmãos, pais. Então, confesso que porque assim, eu falo, o coaching, ele na verdade ele é um estilo de vida, né? Então, como eu falei no início, não quer dizer que a gente não vai ter as nossas dificuldades, né? Então, o que são ferramentas para a gente lidar com quando isso acontece, né? Então, tem que fazer, sabe? Que tu sai tão assim, tem que fazer. E aí eu fui entendendo, não é assim. Cada um tem o seu tempo, né? Eu tenho o meu tempo, a minha jornada, né? Patrícia, mas o que é esse negócio de jornada? O que é? É jornada um processo. De trabalho, o que é isso? É uma jornada de autoconhecimento, né? Que vai acabar o quê? Falando dessa vida quando a gente morre. Porque a gente muda. A gente vai mudando. Ainda bem, né? A gente vai evoluindo, né? Muito bom. Então, outro exemplo que eu entendi, falei, peraí. Tô querendo fazer, assim, meio que obrigado com que eles façam, mas não é assim. Então, eu tenho que ser a mudança que eu quero na outra pessoa, né? E primeiro, pessoas curadas curam pessoas, eu preciso me curar, né? Então, é esse o processo. Então, quando a gente vai falando... curar de quê, Patrícia? Do que essa cura? Eu não tenho nenhum problema. Ela estava doente? O que aconteceu? Não estava doente, né? Emocional, né, Paty? Porque assim, o que acontece? A gente tem... Nunca tive depressão, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, não. O que acontece? A gente tem... nas áreas da vida, a gente vem contando historinhas, tá? Então, vou dar um exemplo e eu vou falar da minha vida e aí você coloca amor na sua vida e pensa nela. Então, financeiro. Quais são as historinhas? Dinheiro não dá em árvore. É difícil ganhar dinheiro. Suado, né? Quem tem dinheiro não vai pro céu. Não é? Mas já tá liberado para ir pro céu quem tem dinheiro? Tá liberado, isso né? É novidade, então, porque até algum tempo atrás... Não é? Então, Pablo, o que acontece? A gente, enquanto criança, né? Apesar de a gente falar que o coach pegar estado atual para o estado desejado, mas quando a gente fala com reprogramação de crenças, é o quê? A gente vai ouvindo ao longo da vida
essas historinhas e a gente vai tomando como verdade. Entendi. Né? Então, Patrícia, mas você... Como eu sei que a área da vida que não tá legal? Olha para o resultado. Ah, olha aí, ó, dica importantíssima. A área da vida que tu não tá tendo resultado é a área que você tá contando historinhas ruins. Mas eu nem sei, nem tenho a consciência de que isso tá acontecendo. Nem tenho a consciência. Mas por quê? Principalmente quando criança, a gente vai ouvindo muitas coisas e a gente vai falando sobre identidade, né? O que é identidade? É o RG lá, o registro geral que eu faço, né? Não é, eu trouxe a minha identidade, você trouxe a sua aí. Eu trouxe a minha também. Então, é sobre quem eu sou. A Camila Vieira tem que é a esposa do Paulo Vieira. Ó, vamos lá também. Camila Vieira patrocina o podcast. Pois é, toda a família do Paulo Vieira está sendo citada aqui. Até agora ninguém veio, né? Mas olha, vamos lá. Brincadeiras à parte, né? O Paulo Vieira aí é um cara sensacional. Eu também acompanho o trabalho dele. E dá segmento aí, Paty. Ela tem um livro que fala sobre Viva a Sua Real Identidade, que até agora é o meu livro de leitura. Então, assim, a gente ao longo da vida... Qual é o nome do livro? Desculpa. Viva a Sua Real Identidade. Viva Sua Real... Identidade. Camila Vieira. Bacana. Ela pegou... Esse livro, ela se espelhou num outro livro da Joyce Meyer, A Raiz da Rejeição. Fantástico também. Fantástico. Nome forte, o nome é provocativo. A Raiz da Rejeição. Fantástico. Então, ao longo da vida, vamos colocando quem eu sou. Essa é uma informação de fora para dentro. De fora para dentro. E eu, quanto criança, vou recebendo isso. Não tenho discernimento para interpretar se isso é ou se não é, da forma... E às vezes nem isso que foi dito. O que interessa é a forma como eu entendi. Mas eu fui tão amada na minha infância. Como você se sentiu? Como você recebeu, quanto criança, essa informação? E ao longo da vida, a gente vai se perdendo da linha. Dessa linha, desse plano original de Deus, né? Quem eu sou. Ser um ser humano pleno, confiante, sem medo. Quem eu sou, né? A gente vai... Quase derruba aqui a água aqui e tal, né? Então, a gente vai aceitando isso. E aí vai empilhando memórias. Essas crenças vão entrando. Eles viram crenças daí. Isso daí. As crenças podem ser positivas, podem ser negativas. Né? Perfeito. Eu tenho crenças de identidade, tenho crenças de capacidade e crenças de merecimento. Né? Então, identidade é quem eu sou. Capacidade do que eu sou capaz de fazer. Então, quando eu coloco um projeto, algo que eu preciso fazer, que eu gostaria de fazer, vem lá aquilo. Não é capaz. Você não consigo, dá conta. não dá conta, né? Então, coisas que em algum momento a gente teve isso. E merecimento. Eu não mereço uma vida extraordinária. Pois eu digo que você merece sim uma vida extraordinária. Eu e você, todos nós. Você merece, Pablo, uma vida extraordinária em todas as áreas da vida. Outra historinha. E essa eu contava. Pra você mesmo. Pra mim mesma. Olha, se eu tô bem na vida profissional, tá tudo certo se eu não tá na vida pessoal. Na vida conjugal. Se eu não tô... Uma coisa equilibra a outra. Para com isso. Não existe isso. Para com isso, gente. Para com isso. Porque assim como tu pensas, tu és. É dessa forma que tu vai ter. Então, a gente vai empilhando essas memórias. Vai empilhando, vai empilhando, vai empilhando. O que as ferramentas, né, do coach vem trazendo? Que eu consigo, por meio de repetição, a gente não falou repetição no começo? Sim. Repetição, criar novas crenças. E agora eu com consciência, agora eu entendendo, eu sendo capaz, sendo a autora da minha vida, eu gero crenças positivas. Patrícia, como que você gera crenças positivas? Além das ferramentas que a gente vai aplicando durante as sessões no coach, né? Não entrega tudo de graça aí, que senão eles não vão mais querer, vão vir só no podcast. É que é fantástico, assim. E se isso aqui não sei nem 0,1, imagina só fazendo o processo, que né? legal. Então, mais uma dica eu vou dar. Rotineiros. O que é os rotineiros? Os rotineiros exercícios que eu faço ao longo do meu dia que mudam o meu estado, de triste para alegre. Patrícia, como que você acorda? Como que você faz? Não sei se você acorda de manhã? Poxa, a segunda-feira. Que saco isso, hein? Trabalhar de novo, tudo de novo.
Eu comecei assim, Tô lá só atrás. Tô só pela sexta. Eu era assim, tipo, ai, não vejo a hora de chegar final de semana, das férias, e um momento eu falei, eu não quero mais ser feliz só final de semana ou nas férias. É pouco tempo, né? A vida é de segunda a sexta, Pablo. Aham. A vida é de segunda a sexta, sábado e domingo é um plus. Não é amanhã, né? Não é depois, É um já. plus, entendeu? Então, se tu levanta de manhã na segunda-feira, pô, que saco levantar, que vida, que ó. Então, tô lá de olho fechado, ó. Tô lá na cama de olho fechado, espreguiçando. Aí vou lá sorrindo, porque o nosso cérebro não entende o que é real do que é imaginado, tá? Legal. Sorrindo. Alegria, alegria, alegria. 10 vezes. Deitada ainda, 7 brados de vitória. Vitória, vitória, vitória. Meu, libera Ativa, química no cérebro, tá? Patrícia, tu é o que tá fazendo isso? Meu, faz, depois não me fala. Passa 7 dias fazendo. Agora, são só 7 dias? Isso é hábito, estilo de vida. Mas Legal. tu vai ver diferença. Vai ver diferença. Então, hoje, tem dia que a gente tá meio assim, então, a mulher pode falar que é TPM, né? Até tava falando com a minha coach essa semana, eu falei, meu, a coach pode ter TPM? Né? Porque eu acho que eu tô me sentindo, com TPM e tal, né? Aí ela falou assim, pode, né? Claro, né? A gente brincando, né? Daí, Samara, linda, maravilhosa. E aí ela falou assim, só que agora a gente sabe lidar com as nossas emoções, entendeu? Não é que tu vai sentir raiva, não vai sentir medo. Poxa, faz parte. Só não pode ser escravo daquela emoção. Não pode ser. Agora, isso te paralisa? Se isso te paralisa, aí é complicado, né? Então, tu vai lá pro espelho e fala, só por hoje. Só por hoje eu vou ser feliz, só por hoje eu vou fazer o que tem que ser feito. E diga, só por hoje. E começa. Eu sou grato. Sou grato pela vida, sou grato pela minha família, sou grata pelo meu carro, sou grata pela minha saúde, sou grata pelo ar que eu respiro. Então, os sentimentos de gratidão, eles nos confortam, porque assim como tu pensas, tu és. Que legal. Então, é um exercício, tá? Então, existem outros, mas esses já são exercícios. E colocar todo dia. Coloca lá, escreve, eu te desafio a escrever 30 eu sou. Eu sou fiel, eu sou íntegra, eu sou humilde, eu sou abundante, eu sou merecedora de uma vida plena. Coloca no papel e leia todo dia na frente do espelho, mas colocando emoção para criar novas memórias. Então faça movimento. Eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou feliz, eu sou plena, sabe? Sim. Então, o que a gente está fazendo com isso? A gente está empilhando novas memórias. Novas memórias. Porque quem pode decidir é você mesmo, né? Isso aí. Você decide o que vai ser, como vai ser, quando vai ser. Porque uma memória, Pablo, uma vez que ela aconteceu, ela não apaga mais. Então, quando eu vou fazendo esse exercício por repetição, quando vir aqui buscar algo ruim, vai vir buscar, porque a memória tá aqui. Ruim, vai buscar. Meu, vai chegar aqui, não vai achar, porque tem tanta coisa boa que soterrou. Que soterrou. Só que ter uma vida plena dá trabalho. Todo mundo acha que é um passe de mágicas, né? Agora eu vou fazer aqui, vou pegar um conselho com a Paty, com um coach, com um psiquiatra, tudo vai resolver. Isso é pra mim também. Então, no começo, não tava fazendo. Fazia pouco. Não, já vou fazer, e fazia uma vez, não fazia e tal. E aí coloquei. Hoje já tá no automático esse da manhã, mas os outros eu tenho lá no meu despertador, no celular, fazer, porque a tendência é se auto-sabotar. Então, precisa eliminar isso, sabe? Então, preciso ter consciência na minha vida. Que legal. A consciência liberta. Isso é muito importante, né? Eu li aquele livro Mais Esperto que o Diabo e ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre as pessoas que são alienadas e não existe pessoa que não seja alienada que não tenha sido por vontade própria. Porque você escolhe ser alienado. Uma vez que você decide romper, como você disse, né? Olha, eu senti que algo não estava funcionando para mim, eu fui atrás de me entender, de me descobrir e tal. Então, a pessoa que ela vê que as coisas não estão bem e ela deixa por assim mesmo, ela está se alienando de forma intencional. Propositalmente, ela está se alienando. E nesse livro ele faz assim até uma brincadeira, né? Sobre que o diabo tem pouco papel na desgraça do ser humano.
que o ser humano sozinho se destrói por causa da forma como ele pensa, né? Da forma como ele vê a vida, da forma como ele enxerga. Olha só. E óbvio, né? A gente não escolhe as memórias que colocaram lá atrás, mas a gente escolhe se vai levar isso pro resto da vida ou não. Fantástico. Tá certo? Tô no caminho, Paty. É isso aí. É que é muito importante, sabe? Eu dei aula para crianças, eu dava aula de música para muitas crianças. Eu sou formada em letras. Ah, é verdade, verdade. Já foi professora de sala de aula? Não fui. Acabou que não exerci, mas... Bom, mas é uma experiência legal, A gente acaba influenciando na vida de muitas crianças, né? Com certeza. E eu via isso acontecendo assim, com os meus próprios olhos, como diz, né? Porque a criança estava ali para aprender, e aí nas primeiras aulas eu deixava os pais entrarem, para eles verem minha aula, para eles me conhecerem, né? Então, crianças ali, 5 anos, 6 anos, a mãe dizia, mas ele não consegue. Mas olha, assim, ó, ele é muito devagar, assim, sabe? Então, vai ser difícil para ele. Olha o ser, ele identidade, assim. não é estar. Aí eu ouvia aquilo e beleza e tal, no primeiro momento. Na segunda aula eu já não deixava mais os pais entrarem. Sim. Aí eu disse, pai, não, mas é que ele tem muita dificuldade. Não, ele não tem. Esse é o processo natural. Ele está errando. Se ele está errando é porque o cérebro está tentando entender como funciona. Mas a partir do momento que ele vai fazendo, o cérebro vai dizer para ele, olha, tô entendendo, é por aqui. A hora que destravar a chavinha, vai embora. Vai fluir. Mas o pai e a mãe ficavam em cima, não queria deixar o filho errar. Não, filho, é assim, ó, o professor está te ensinando ali, ó. E eu dizia, pais, muito obrigado. Agora, lugar de vocês, lá fora. E eu tive a oportunidade de ver muitos alunos extremamente talentosos, mas que na boca e na visão do pai eram pessoas lá embaixo. Tá vendo? Sabe? Então eu vi isso que você está relatando aqui agora, eu vi acontecendo. E essas pessoas, elas não são mal intencionadas. Não, entendeu? Imagina. Tem as que são, mas tem essas que... Sim, estamos falando quem ama os filhos, né? Estamos falando, né, pessoas... Imagina um pai... Falando pai e mãe, né? Tô falando esses que, né? Diferente, pai e mãe. Imagina, quer, né? Na melhor intenção, fragilizando o filho. Não, ele não dá conta. Ele não vai conseguir. Isso é muito difícil para ele. Uma vez salvei a vida de um garoto de 12 anos. Uau! Ele não estava conseguindo tocar o violão, foi reclamar para a mãe, né? Mãe, um pouquinho, não sei o que, porque é muito difícil. Disse pro professor deixar eu fazer aula com umas meninas que eram mais novas do que ele, né? Sim. Que tinha as turminhas, eu tinha uma turma com uns menininhos que eram um pouquinho mais velhos, e as menininhas eram mais novas, assim, uma diferença de 3 anos de idade, assim, né? E ele queria fazer aula na turma das meninas, porque ele achou que estava muito difícil para ele, que era uma idade mais avançada. Sim. Aí a mãe dele veio falar comigo, olha, professor, o fulano, ele tá com dificuldade, assim. Não, mãe, não tá com dificuldade, é assim mesmo, é difícil, e ele tem que fazer. Mas é que ele tá reclamando. Quando ele reclamar, a senhora vem dizer assim, vai fazer aula, e tal. Enfim, levei ele para dentro da sala, tratei ele, não dei bola pra queixa dele, assim, né? Calou a historinha dele. Blá, 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 vamos. Chegou no final da aula, o moleque tava tocando. Uau. Nunca mais. Uau. Nunca mais. Ele pegou gosto pelo instrumento. Show. Eu vi ele tocando o instrumento pelos cantos, assim, sabe? Ensaiando sozinho. Ai, que lindo. Porque depois que ele estava conseguindo, eu comecei a elogiar também. Validar. Tá vendo, cara? É isso aí. Falei que você consegue, bora! E tal. Então, assim, muitas vezes os pais, eles podam os filhos. Sim. E eles deixam os filhos se acostumarem com a derrota. Sim. Eu não consigo. Não, então deixa. Então ele não gosta, ele não quer. Não, vamos lá, vamos incentivar, vamos fazer acontecer. Porque a vida tem que enfrentar alguns desafios também, né, Paty, ou não? Senão cresce pessoas eternamente frustradas, né? Que qualquer coisa já se fragiliza, desmorona, né, tal. E como que lida, Paty, com pessoas que têm esse perfil? Porque tem pessoas como você, como eu, ou entre outras pessoas que estão assistindo aí, que quando um problema vem, ele entende isso como parte do processo, mata no peito e sai jogando. Mas tem gente que o problema vem e acabou a vida. Como lidar com esse perfil de ser humano, de pessoa? A gente precisa olhar onde que está isso daí, né? É a identidade que tá sem identidade? Tem sempre uma forma. Sempre tem uma forma. Sempre tem uma forma. Porque a gente tem... As ferramentas do coaching integral sistêmico são para te capacitar
para te encorajar, para te deixar realmente... É uma transformação. A gente está falando sobre transformação de vidas. Entendi. A gente está falando sobre transformação de vidas. Calar essas incapacidades, né? Eu vou falar da minha vida... sempre tive uma pessoa forte, uma pessoa determinada, tal, sem vitimização, mas eu fui entendendo que em alguns momentos eu me permitia ser vítima, me fazia de vítima. Então às vezes a gente fala assim, não sou vítima. Será que não está sendo? E qual é o comportamento da vítima? Ai, mas porque todo mundo consegue, eu não consigo. É assim, mas as pessoas têm mais sorte. Tem pessoas que criam a sua sorte. Pega essa aí, ó. Inclusive tem um livro chamado A Boa Sorte. Não me lembro o nome do autor. A Boa Sorte. E deixa eu te falar. Eles tinham que pesquisar... Ah, vou dar spoiler, né? Pode falar, não tem spoiler. Então, assim, olha só. Eu achei fantástico. Os dois cavaleiros que eles tinham que buscar um trevo encantado, que ia nascer esse trevo encantado. Então, vai nascer na floresta tal, e aí foram, e um saiu perguntando para todo mundo, tal, identificaram que naquela floresta nunca tinha nascido. E um deles foi lá e preparou o seu ambiente para nascer. Ele percebeu, pegando as informações, que tinha que ter água, tinha que ter uma característica. Então, ele usou formas para poder trazer a água de um rio que era bem longe. E porque, assim, como a floresta era muito fechada, cerrada, não tinha luz do sol. Então, ele teve que podar as árvores. Então, assim... Ele se preparou, ele foi atrás do sucesso. Ele se preparou, né? E aí, isso eu tiro para minha vida, né, Patrícia? Que legal. Tá... Criando o ambiente, né? Trazendo a sua boa sorte, né? E você? Você está trazendo a sua boa sorte? Como que é isso, né? Então, cada livro... livro, curso, podcast, coach, mentoria. É isso. É livro, curso, coach, mentoria, podcast. É isso. E tu sentiu essa transformação, Paty? Porque você não gostava de ler. Agora já está em outra... Já está até citando livro aqui, gente. Ela não gostava de ler, agora já citou alguns livros aqui para nós. Por isso que eu falei que desculpa eu te cortar, que é um estilo de vida. E é um estilo de vida que eu escolhi, eu decidi, porque a gente tem que decidir, né? As coisas legal. na vida. Eu decidi isso. Fala um pouquinho dessa palavra, porque essa palavra tem muito poder. Decisão. Deixa eu te perguntar, quem que está decidindo sobre a sua vida? Para quem que você está entregando o poder da decisão sobre a sua vida? Até quando? O que te impede de pegar as rédeas da sua vida? O que te impede? Então, isso é forte. Quando eu falo, até me arrepio, porque é algo para minha vida, assim, sabe? Entendi. Quando eu falo essa questão da verdade, né? Então, quando eu decido. É decisão. Não é eu acho. Não, é uma decisão. É pegar as rédeas da minha vida. Aí vem a franga. Vem a voz. Não, mas não depende de você. Depende do mundo. Depende disso, depende daquilo. Não vai dar certo. Se tu começar a pensar assim, olha a historinha que tu tá contando, né? A historinha que tu tá contando, então a gente já sabe o resultado que vai dar. Não vai dar certo. Não vai funcionar. É isso, não precisamos nem... Então é acreditar, né? É acreditar, tá na jornada. O que eu preciso para fazer? Eu preciso estudar? Eu preciso... O que eu preciso? Eu preciso conhecimento. O que te impede de estudar? É isso, né? Mas eu faço isso, aquilo, tal. Quando a gente prioriza algo na nossa vida, a gente faz. Incrível isso, né? É incrível. Quando eu posso estar cuidando, não, se eu priorizei, eu tenho um compromisso, podcast, tá marcado às 8 horas, tal. E vai ser. Vai ser. Vai ser, entendeu? Eu comparo isso muito que você está dizendo, Paty, com um funeral. Com um funeral. Não importa o quão ocupado você esteja, o quanto de estudo que você tenha que fazer, mas morreu alguém da sua família, acabou. Você vai parar tudo que você está fazendo para ir lá. Mas como, se você não tinha tempo? Tu vai esperar chegar o funeral? Isso é impactante, né? Tu vai esperar. Eu falei, eu comecei a perceber isso, né? Porque existem momentos na nossa vida, existem situações na nossa vida que elas são, como é que eu posso dizer, inadiáveis, que é ali. Ou eu faço ou eu não faço. E um velório, por exemplo, é triste falar sobre isso, claro que é. Mas é a vida. É a vida.
Agora, poxa, o meu pai mora não sei aonde e ele faleceu. Cara, eu não tenho dinheiro para passar férias, eu não tenho dinheiro para tirar um tempo e ir numa pousada, eu não tenho dinheiro para fazer um passeio que eu sempre quis, mas não interessa. No velório do meu pai, eu vou dar um jeito, eu vou arrumar o dinheiro, eu vou fazer acontecer porque eu estou decidido a prestar essa homenagem pela última vez para alguém que eu amo. Então, realmente a palavra decisão, sim, ela tem um poder de virar chaves. Sim. Né? Estou dando um exemplo meio até fúnebre demais, né? Meio macabro, mas funciona. Sim. Porque quando eu decido e acontece, as coisas acontecem. Né? E você tomou essa decisão e você viu muita mudança, assim, você consegue fazer aquele paralelo, tipo assim, eu era assim e hoje estou sendo assim. Eu consigo. Essa pessoa vinha sendo uma pessoa insegura, né? Uma pessoa com muitos medos. Ah, Patrícia, isso era notório, assim? As pessoas viam? Era uma coisa que estava lá dentro? Porque daí, aí você fala assim, Patrícia, vamos falar medo. Como assim tu tem medo? Tu sai do Paraná, vem pra Santa Catarina sem ter parente aqui, sem ter família. Como assim tu não tem coragem, né? Mas é aquela coragem, aquela segurança de falar, é isso que eu sou, é isso que eu quero ser. Entendi. E aí do coach, quando eu fui o primeiro módulo, né, ainda fiquei lá, fui para autoconhecimento, tal, sem falar, eu quero ser coach, eu sou coach, né? Entendi. Então, era um receio de falar, porque assim, medo de fracassar. Ai. Então, quando você tem medo de fracassar, quando você tem medo de não dar conta, você não assume. Tu vai deixando. E eu já tinha decidido a tomar as rédeas da minha vida, tá? Por isso que eu falo que é um processo. Tava oscilando, né? Ali. Então, hoje eu me sinto, ainda estou no processo, né? Que não te falei. Mas eu me sinto muito mais confiante, muito mais preparada. E eu tomei a decisão de que eu vou ter uma vida extraordinária em todas as áreas da minha vida. Que legal, que fantástico. Essa é a minha decisão. Que bacana, gente. Olha só, eu tô aqui aprendendo, né? Esse é um assunto que me interessa muito. Desenvolvimento pessoal é algo que faz parte da minha vida. Porque alguns anos atrás eu também tomei algumas decisões. Você fala assim, Pablo, você é comunicativo? Nossa Senhora, se você soubesse. Sabe aquele falam de bullying, assim? Sim, Meu Deus do céu. Eu sofri muito bullying quando era novo. Pablo? Eu tinha uma, assim, confiança menos 10, assim, sabe? Caraca. Aí eu tinha que ir ao banheiro, mas se tivesse 2 pessoas ali, na porta do banheiro eu já não ia. E como foi isso, essa virada? 16 anos. Aos 16 anos, eu tomei uma decisão. Uau. Eu disse, cara, ninguém me conhece nesse colégio. Porque eu tinha mudado de colégio. Sim. Uma das coisas, né, Paty, que eu não mencionei, mas que contribuía para essa insegurança era justamente o fato de eu sempre estar mudando de colégio. Entendi. Então, eu não criava vínculos, não criava amizades, né? Entendi. E aí tem uma questão familiar envolvida também, né? Meus pais se separaram quando eu era muito novo. Fui criado pelo meu pai, que foi um guerreiro. Mas, então eu era um garoto extremamente introvertido. E aí eu era zoado porque a minha orelha era grande, porque o nariz era grande, porque eu era beiçudo, porque a minha perna era torta, porque... Aí chegou um dia, eu me olhei na frente do espelho e disse, caramba, mas eu tenho essas características. Sim. O meu nariz, ele é realmente grande. A minha orelha é grande. Eu também tenho lábio... eu tenho lábio carnudo mesmo. As minhas pernas são tortas e eu me amo. Uau. E aí, quando aconteceu essa parada de eu me olhar ali e ver todas aquelas características e dizer assim, cara, mas você é isso mesmo. Como você pode ficar triste se alguém te chamar de cabeção? Você é cabeção, filho. Agora vai, entendeu? Vive essa vida aí. Quem tu é. Seja o melhor cabeção do mundo. Olha só, que lindo isso. E aí eu fui pra vida com essa determinação. Olha só, então, aos 16 anos, aos 16 anos. Mas foi porque eu não aguentava mais. Eu sei. Entendeu? Viver uma vida assim, uma infância, uma adolescência sem confiança, sem amor, sem saber quem você é, sem ter perspectiva de mudança, né? Então chegou aos 16 e eu disse, cara, é isso, eu vou mudar a minha vida, é agora. Uau. E realmente eu fui para uma outra vertente. E o que também se tornou perigoso, né? Porque daí quem foi muito pisado aqui, sim, às vezes começa a ir muito para um extremo também. Sim, né? para até até equilibrar, aquela né? linha do meio, né? Isso, forma, exatamente. Né? Então, assim, eu acredito muito nisso, Paty, tudo que você está dizendo aqui,
corrobora com aquilo que eu também leio muito, gosto muito dessa área. Mas, às vezes, a pessoa que está assistindo a gente, ela tem aquele pensamento de que, que bonito a Paty falar isso. Mas ela também, deve ser de família rica, ela não sei o quê, porque pipipi. A pessoa começa a dar um monte de desculpas do porquê ela não tem o mesmo resultado. Historinhas, né? O que você diria para uma pessoa que está aí vivendo uma vida frustrada, que não vê, não tem perspectiva de mudança e que pensa assim, é isso aí que vai ser minha vida agora pelos próximos, 30 anos. O que você diria para uma pessoa assim? Forte isso, né? Porque eu encontro com algumas dessas pessoas. Sim. Agora você arrasa, Paty. Agora é aquele conselho para mudar a rota, hein? Sim, vamos lá. Eu te diria, como que tá para você? Como que tá para você acordar todo dia dessa forma, triste, aceitando o pouco ou quase nada, né? A sua vida daqui 2, 5 anos, do jeito que tá hoje, como que vai estar? Até quando? O que precisa mais acontecer na sua vida? Precisa perder o casamento? Precisa não ter os filhos não te reconhecerem? O que precisa? Entrar na dívida? Infeliz no trabalho? Ficar longe de Deus? Ou de alguma força que esteja contigo? Sem lidar com as emoções, não conseguindo ter inteligência emocional para lidar com os desafios, com o que acontece no dia a dia. Sendo desproporcional, gritando, né? Não é não sentir raiva, não é não sentir medo, né? Mas gritando, se bravejando, querendo chamar atenção de alguma outra forma. O que falta ainda para você decidir na sua vida a cuidar de você? Conselho poderia te dizer, coach não dá conselho, né? Não é conselheiro, sim, mas descubra quem é você. Descubra. Quanto tenho me deixado de lado, em segundo, terceiro lugar, né? Então, aquilo que é clichê que fala, né, no avião, primeiro para você, máscara de oxigênio. Não sei se você já andou de avião, eu andei de avião quando eu tinha 20 e poucos anos, por causa do trabalho. Então, mas no avião fala-se isso, né? Primeiro para você, depois para o outro. Então, descubra quem é você, que tudo vai ser mais fácil. Paty, eu gosto e eu entendo esse conselho. Mas, às vezes, a pessoa que está tão com a moral abaixo, às vezes ela precisava não só do conselho, sim, mas ela precisava do passo a passo. Você teria um passo a passo também? Vou falar o que eu faço. Uau, vamos lá. Uma folha, até já dei isso. Uma folha, um caderno e coloca lá. Mesmo se você não acredita. Só faz. Eu não acredito que eu sou isso. Coloca lá. Tudo que você gostaria, que você acha lindo de ter em alguém, alguém que... Daí não é comparação que você admira. Nossa, eu gostaria de ter... Não é uma inveja. Não é inveja, um espelho. não estamos falando disso, né? Não é dessa forma. E a comparação é assim, se ele pode, eu também posso. Nesse sentido, né? Então, é possível. Se alguém chegou, se alguém... trilhou esse caminho. Trilhou, é porque é um caminho que é possível, né? Então, coloque lá. Quais são os atributos? Eu sou linda? Sim. Eu sou filha amada de Deus. Eu sou uma excelente esposa. Eu sou amorosa. Eu sou íntegra. Eu sou fiel, eu sou forte, eu sou uma excelente profissional, eu sou vencedora, eu sou vitoriosa. Coloque isso. E vai colocando. E todo dia, leia olhando para o espelho. Pegue o papel, sorriso no rosto. Eu sou verdadeira e faça movimentos para que isso venha para a carne, porque a emoção aloja na carne. E eu vou te falar, só de falar isso aqui, eu já tô sentindo aqui arrepiando. Você vai sentir, você vai lembrar de mim. Aí, ó, tá vendo? Tá? Porque é o que eu faço. É porque eu preciso fazer isso.
para me manter. Que legal. E é isso, né? Eu li aquele livro, novamente vamos falar de livros que lemos aqui, mas eu li o livro lá, O Segredo da Mente Milionária, e ele falava muito sobre o poder da declaração, né? Faça uma declaração, eu tenho uma mente milionária, eu sou assim, eu sou assado. Perfeito, e eu achava isso. aquilo uma grande besteira. É. Meu Deus Parece do céu. Parece que positividade barata, né? Nossa, eu dizia que mente milionária, coisa nenhuma e tal. Mas ao final daquele livro eu fui transformado, porque de fato eu me entendi como uma pessoa que mimizenta, que acreditava em coisas que tinham trazido para mim. Eu acreditava que algumas pessoas tinham oportunidade, outras não. Eu acreditava que é sorte, entendeu? Sim. Uns têm sorte, outros não têm, e tal, e tal. Vivia para me queixar da minha vida, da minha história. Sim. Eu era uma vítima da minha história. Até que chegou um momento que, né, óbvio, o conhecimento vai mudando, vai amadurecendo isso dentro de você, mas eu comecei a perceber que, de fato, cara, quando eu falava sobre as coisas que eu queria, quando eu colocava isso, verbalizava isso ganhava um poder muito grande, porque me colocava naquela direção. Sim. Me colocava naquela sintonia. Sim. Né? E algum tempo atrás, né, aí depois desse livro eu comecei a ler vários, né? Mas algum tempo atrás eu li um livro que dizia assim: coloque numa lista tudo que você deseja fazer. Coloque essa lista, que é a lista dos desejos. O que você quer? O que você quer? Isso tem que ser claro, porque o sucesso obedece ordens específicas. Sim. Então seja específico. Eu quero uma Ferrari vermelha com um banco amarelo. Ok, mas tem que ser específico. Sensacional. Tu fez coach também? Não fiz, eu leio. Eu leio muito. Mas aí o que ele fala? Ele fala Temos uma ferramenta no coach também sobre isso, o Mural da Vida Extraordinária. E aí eu fiz a minha lista. Uau. Eu fiz a minha lista, tinha terminado de ler o livro, mas para você ver o poder, aí eu quero dividir isso com você que está assistindo aí também, o poder que isso tem. Eu peguei, fiz essa minha lista e guardei. Mas aquilo ficou tão gravado no meu subconsciente que 1 ano, 2 anos depois, a minha filha achou a lista. Faltava apenas 3 itens daqueles que eu tinha colocado lá que eu não tinha cumprido. Caraca! E eu já nem pensava mais sobre o que estava na lista. É isso. Sabe, eu tinha colocado na minha lista, mas eu não pensava, não ficava pensando sobre aquilo, né? Mas aquilo ficou tão grudado no meu subconsciente que o meu cérebro me levou naquela direção. Meu, show, fantástico. Né? É isso. Funcionou para mim. Então, eu sou prova viva dessa teoria que a Paty está dividindo aqui com a gente. Isso aí, é isso aí. E aí a gente falou durante o podcast, né? 80%, 90% da falta de resultado é porque não tem objetivos claros. É isso, exato. Algumas pessoas querem que qualquer coisa aconteça, né? Por favor, aconteça alguma coisa extraordinária que vai mudar a minha vida. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Você não tá você nem sabe o que você quer, né? Sim, quando a gente não sabe, não chega a lugar nenhum. É aquela fábula da Alice no País das Maravilhas, né? Que ela tá conversando com o gato e ela diz: olha, eu queria saber se eu tô indo para tal lugar. Não, eu queria saber se eu tô perto da saída. E ele fala: olha, mas para onde você tá indo? Eu não sei. Então qualquer caminho basta. É isso. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho. É isso aí. Né? Porque às vezes a gente... Eu citei aqui tudo errado, eu nem sei se é assim a história, mas eu só queria dar uma de intelectual. Não, mas já entendemos tudo, tá tudo certo, tudo certo. Não sei onde quero chegar, né? Então, isso que você falou é fantástico, e é isso. Então, desenhe, pega um papel, desenhe, escreva e desenhe. Desenhe como que é. Então, não racionalize. Mas hoje não tem condições disso. Não é, isso é sonho, moral da vida lógico, extraordinária. Né? Não é para pensar. É para ter tal casa. Ou, eu vou colocar uma família, né? Porque eu ainda quero 3 filhos, né? Não tenho filhos ainda. Então, mas hoje eu não tenho. Eu tenho namorado, mas pode ser que nem tenha namorado, mas como que eu vou colocar isso? Não racionalize. Coloque isso no papel. Coloque, escreva. É bem isso mesmo. Sem limitação. Sem limitação. Mas não tenho 0 centavos na conta. Como que eu vou... O meu sonho é viajar para Maldivas. Não é? Então, assim... Precisa isso. E que legal, né? Tem a história também do Jim Carrey, né? Que ele se escreveu um cheque de não sei quantos milhões. 1 milhão, acho que foi. Verdade! Ele escreveu para ele mesmo um cheque para ele sacar no futuro, no tempo tal. Ele nem era ator. Uau! E aí ele conta essa história, cara. Essa história é uma prova, né? Daquilo que o poder
que a mente tem de produzir os resultados que a gente almeja. Sensacional. Porque eu li sobre isso, né, que as pessoas, às vezes, quem busca algo negativo, sempre vai estar sintonizado, sempre vai estar vendo algo negativo. Quem busca algo positivo, sempre vai estar vendo algo positivo. Quem está buscando oportunidades, vai encontrar oportunidades onde as pessoas veem problemas. É isso aí. Né? Eu li um livro também muito legal, Oportunidades Disfarçadas, que ela fala sobre isso. Ela cataloga assim, grandes empresas e como elas surgiram. E se você para ler esses livros, você percebe que a grande maioria dessas empresas, muitas vezes, se você estivesse no lugar da tomada de decisão, você não teria agido daquela forma. Ou seja, aquela empresa não teria acontecido. Porque a oportunidade, muitas vezes, ela vem disfarçada de um limão. E a capa é bem provocativa, né? Uma capa assim com um limãozão na frente, assim, né? Sério, show isso daí. E é assim, o coach então chegou na tua vida para você ter um autoconhecimento e hoje você está distribuindo, tá dividindo isso com as pessoas. É algo que eu me apaixonei, assim, sabe? Então, que nem eu falei, eu acreditei, né? Acreditei, vi aquilo, falei, eu quero isso para minha vida, né? Quando melhorei esse negócio de capacidade, de tal, eu falei, aí eu tomei a decisão, é isso que eu quero, né? Então, é algo que, sabe aquilo do trabalhar sem talvez estar trabalhando, sabe? Sim, vivendo por viver. Então, assim, é algo lindo, sabe? É algo lindo. Ah, Patrícia, mas você... porque eu queria o quê? Eu queria algo para me transformar, algo que eu me apaixonasse, né? Que eu pudesse ser uma mediadora em ajudar também outras pessoas da forma como a ferramenta me ajuda. E, claro, também ter resultado financeiro, claro, sabe? Sim. Porque vinha eliminando essas crenças, né? Então, assim, é algo... Não é só hobby, né? É algo transformador isso, assim, sabe? Entendi. Tipo, é algo lindo de ver, assim, sabe? Que bacana. É a minha vida. E você tem se conectado com muitas pessoas que pensam parecido com você? Ou na sua vida tem mais pessoas que estão debochando até do que você escolheu? Na verdade, assim, se tem deboche, eu não sei, eu não tá tô nem sabendo. Preocupada, assim, porque eu tô nisso, sabe? Porque Entendi. quando a gente se identifica, se conecta, né? Tem que não vai gostar, pode até ser, mas eu não tô... Não tá dando ouvido para isso. Não tô dando ouvidos, né? Então, eu estou me conectando com muitas pessoas, porque assim como tu pensas, tu és. Bacana. Então, essa nova Patrícia que está se transformando, que está se moldando, ela está se conectando em ambientes em que as pessoas também estão dessa mesma forma. Que legal querendo isso. Evolução, buscando conhecimento, né? E é o eterno olhar pra gente e assim. E a tua dica, Paty? Porque a gente falou daquele que não acredita. Mas agora vamos falar de um outro tipo de pessoa que é o quê? Que é o cisne. Sabe a história do patinho? Cisne. O patinho feio. O patinho feio, na verdade, ele não era um pato, ele era um cisne. Ele era debochado, porque ele estava num ambiente onde as pessoas não acreditavam como ele, onde as pessoas não pensavam como ele e nem não conseguiam entender ele. Ou seja, ele não pertencia àquele ambiente. Como identificar se você está vivendo num ambiente tóxico, um ambiente que não vai prosperar, que as coisas ali vão morrer? Porque muitos sonhos, muitas pessoas, muitas vezes não acontecem porque eles estão ali, a família deles pensa negativo e ele não consegue enxergar. Sim. Os amigos pensam de forma negativa, ele não consegue ver, né? Então, muitas vezes essa pessoa ela não floresce como devia por causa do ambiente. Sim. Mas ele não está conseguindo enxergar. O que conselho você diria para alguém que é o cisne aí, o nosso cisne aí, que está vivendo como um patinho feio? Isso que você falou do ambiente, né? Você lembra que eu falei? Lugares, pessoas e conhecimento. O meio sempre vence. Nossa senhora, pega essa daí, ó. Você que tá achando que vai mudar ambientes. Isso aqui é forte, hein? O meio sempre vence, porque eu vou lá, tô me trabalhando, né? E volto para um ambiente, vamos dar um exemplo, 10 pessoas, né? Isso aí, eu tento, né, trazer... Motivá-las. Não que eu seja, não é que a dona da verdade, não é isso. Patrícia, como eu sei se eu tô indo bem ou não? Se eu tenho metas em que são boas para mim e que eu também ajudo o próximo, existe um pilar no sistêmico que é o pilar servir. O pilar servir... Ele fala de caridade, fala de tempo e de dinheiro.
Legal. Quanto eu tenho, porque é crescer e contribuir. O que é crescer? Financeiramente. Ganhar dinheiro, prosperar financeiramente, que prosperidade é muito mais do que dinheiro, né? Certo, é uma consequência de ser próspero. Uhum. Então, mas é contribuir também. É contribuir, é ajudar o próximo. O quanto uma pessoa, uma criança, quantas pessoas, uma pessoa, 2 pessoas, ficou mais feliz, teve mais vida porque eu existo. Sabe? Foi forte porque... mas eu ajudava. Estão falando de agora, estado atual. Uhum. Estado atual. Eu vi que eu não estava ajudando ninguém. Eu estava tentando me ajudar. É isso, só pensando em mim. Aquilo foi assim, foi forte, tá? Uhum. E aí tu vê aquilo, dá um resultado, tem uma ferramenta que daí tá, anota, tal, né? Tudo a gente faz ali. Forte aquilo. Pegou, tá? Tu percebeu que você não estava sendo plena como achou que estava. Não. E aí, assim, eu não consigo... Tem que ser proporcional, crescer e contribuir. Não falando proporcional, 50% eu ganho, 50% eu dou. Não é isso, mas assim, eu tenho que impactar positivamente. Eu tenho que impactar positivamente, né? Perfeito. Então, eu te digo assim, é que você falou que a pessoa não identifica, né? Uhum. A minha provocação é no sentido assim... A pessoa não vê que aquilo tá fazendo mal, né? A pessoa assim, ela pensa fora da caixa, ela vê coisas, ela quer aquilo. Mas às vezes dentro da família dela, para com isso, isso aí não vai acontecer. Sim. Não, aqui você vai trabalhar ali mesmo, que esse é o futuro para nós, entendeu? Então a pessoa tem essa consciência, ela vê isso. Você falou, o meio sempre vence. Mas como romper com o meio? É forte que eu vou falar. Ai. Então anota aí também, hein? Em alguns momentos a gente vai ter que se retirar um pouco, né? Não tô falando que é sair da família, ou às vezes talvez até seja, né? Eu tô querendo... coloque muito amor na minha palavra. Muito amor nas minhas palavras. Você tá querendo medir um pouco para não dar um conselho que seja... porque faz isso e pronto. Não é assim, né? Mas a gente precisa beber da fonte que nos mantém... Transforma, anima. Que transforma, que anima, né? Então... às vezes não é tão simples fazer esse rompimento, né? Mas vai lá, fica menos tempo. Vai lá, fica 1 hora, né? Tem aquele grupo de amigos e tal. Vai, fica 1 hora, volta. Vê como que é. Como que tu vai sentir? Começa a se perceber como que é estando nesse ambiente quando tu volta, quando tu vai, porque a gente tem os vícios emocionais. E muitos desses grupos, eles alimentam nossos vícios emocionais. Quais vícios? Vícios de crítica, vícios de tristeza. Nossa, isso é sabe? Muito forte, cara. Então, eu já me peguei criticando pessoas. Eu também. Num ambiente que eu nem queria criticar. Então, eu tô ali e de repente eu começo a criticar e a falar mal das pessoas e eu me sinto tão mal depois. Eu disse, caramba, mas eu detesto isso, eu não gosto de falar, de falar mal, né? Sim. Ficar, porque fulano, olha, tu viu que fulano fez isso, fez aquilo. Eu detesto isso. Sim. E muitas vezes você se coloca num ambiente onde as pessoas estão fazendo e você vai no embalo, né? Eu já critiquei muito, sabe? Isso aí já critiquei muito e assim, fala da atitude, não fala da pessoa, Sim. né? Porque às vezes a atitude a gente... Mas outra coisa, falando de orgulho lá, né? Porque ninguém sabe, tipo, como às vezes não sabe fazer, não tem paciência, sabe? Essas Sim. coisas, então... Tem isso. Uma coisa é grosseria, né? A pessoa é grossa, não é que ela é orgulhosa, é grosseria, né? Então, isso acontece. A gente quando vê, a gente acaba falando, acaba indo, né? Sim. Mas Patrícia não tá fazendo todos os exercícios, não sei o quê. Como que tu fala ainda? O meio vence. O meio vence. E isso é muito forte, né? Essa questão que você tá colocando aqui, que o meio vence e tal... Eu fiquei um tempo, né, quando eu comecei a trabalhar com música, há 8 anos atrás, eu fiquei uns 2 anos sem falar com a minha família, assim, né, de não ir, de não visitar, porque justamente era um sonho, era algo que eu queria muito, mas era algo que eu era extremamente debochado, ridicularizado, subestimado, não vai conseguir, né? A gente já sabe para quem que foi essa pergunta, né? Como foi para confrontar depois, né? Não, eu falo muito sobre isso, né? Eu acho até que as pessoas que eu já citei aqui, elas já estão, de novo essa história. Mas a situação é assim, às vezes tem uma pessoa aí,
Então faz sentido o que a gente está falando. Exato, que ela vai ouvir esse podcast aqui, ela vai dizer assim, caramba, isso é pra mim. Eu tô vivendo isso daí. Sim. Eu sou o patinho feio dessa história. Sim. Por quê? Porque às vezes você tem um sonho, uma coisa que você quer muito colocar pra frente, mas aí o fulano não acredita, o Beltrano não quer, uns dão risada, outros acham coitadinho, iludido, sonhador, né? A pessoa passou a vida inteira de tal jeito, agora fez um curso, vem aqui, quer me ensinar a fazer, ser da forma que... Entendeu? Lê um livro, achou que a vida mudou. Pronto, já vem aqui me dar lição de moral, né? Então, não é assim, né? Só que às vezes Você disse que ela teria que romper com o meio, então. Tem que romper com o meio. Ah, então olha naquela câmera ali, ó, sem meias palavras e diz, filho, ó, conselho da Paty aqui, ó. Tem que romper com o meio, porque o meio, ele sempre vence. Ele sempre vence. E aí, quando tu tiver, vai se fortalecendo, vai trazendo uma pessoa com muito amor, carinho, né? Porque o amor é a resposta para tudo. Entendi. O amor é o remédio para a cura. O amor, né? Então, com amor, entendendo que como tu teve um tempo, essa pessoa também tem um tempo. Então, eu falo isso para você, mas eu falo isso para mim, tá? É para me reafirmar aqui isso. É que são tá? os dois lados da moeda, né, Paty? Você rompe, muitas vezes você não quer romper com a tua família, né? Pai, Sim. mãe, irmão. Não, você rompe, mas pelo prazo de se reerguer, de se reconstruir. E uma medida que você está ali, é mais ou menos isso que você está dizendo? Sim. À medida que você se equilibra, agora você começa a harmonizar de novo, porque agora você criou um ambiente onde você é mais forte. Até mesmo porque dentro do coaching integral sistêmico, familiar, pais e irmãos, é um dos pilares, né? Porque não adianta ter uma meta profissional de faturar X, né? Chego lá, como que eu tô a família? A família tá destruída, os filhos não reconhecem. Como que tá a saúde? Tá 10 quilos mais gordo, fumando horrores, né? Então, sistêmico. Então, não é que abandone a sua família. Não é dessa forma, não é isso. Mas existem alguns amigos que eles vão ficar pelo caminho, mas isso é normal, já acontece hoje na sua vida. Normal. Se tu olhar, e eu olho pra minha, pessoas que eu amo, que fizeram parte de um momento da minha vida que hoje não faz mais parte. Perfeito. E tá tudo certo, e vão vir outras pessoas. Exato. É o velho mudando pro novo. Que bacana. Né? É isso. Em contrapartida, também tem aqueles que, para sempre. Para sempre, né? Quem é que tá disposto a caminhar na jornada contigo? E quem que você deixou em Umuarama, já que a gente fez essa provocação, quem são os amigos de Umuarama que estão lá assistindo a Paty agora e assistindo esse podcast? Gente, de Umuarama, Camila, minha amiga, tem uma xará aqui. Camila, Paulinha, minhas amigas, assim, do colégio, assim, sabe? Que legal. Que a gente se fala ali pelo Instagram e tal, às vezes são amigas que eu amo. Ai, vou esquecer mais, gente. Teu olho até brilhou aqui, ó. Porque é muito amor, assim, são pessoas que a gente tá longe fisicamente, mas assim, que vejo, acompanham e estão lá, até faz tempo que não vejo as meninas, assim. Ah, que legal, Uau. cara. Então, faltou, gente, mas é que as duas me vieram assim. Mas geralmente é assim, são as pessoas que a gente realmente tem logo na ponta da língua, são aquelas que realmente estão aqui fazendo. Não que as outras não sejam importantes. Não é isso, mas é quem me veio assim agora no coração, né? Que bacana. Que memória linda que tu me trouxe agora. Mas tem, né? A gente tem pessoas, por exemplo, esse ano eu me encontrei com uma amiga que fazia 24, meu Deus, fazia 24 anos que eu não a via. Caraca. Né? Reconheceu quando viu? Eu estudei com ela lá em Brasília, né? Muitos anos atrás. E aí, poxa, agora ela mora na Austrália e tal, fazia tempo que ela estava para a Austrália, e ela ia vir para ver a família em Brasília. E eu disse, não, dá um pulinho aqui, né? Poxa, faz tempo que a gente não se vê e tal. Uau. E ela é chefe de gastronomia e eu estava produzindo um reality show de gastronomia. Então... Eu disse, não, então vem aqui participar do meu reality show, vamos se ver e tal. E ela veio. E, cara, é incrível. Uma janela aí de 24 anos, né? Um hiato de 24 anos. E quando a gente se encontrou, não tinha mudado nada. Ai, que lindo. Era a mesma amiga, era a mesma pessoa, era a mesma energia, era o mesmo carinho, sabe? Que lindo. Então, Carol, se você estiver me assistindo aí, um beijão pra você, minha amiga, minha parceira. E
a vida é feita desses encontros, né? Desses encontros e desencontros. Tem pessoas que a gente não vai mais conversar e ok, foram importantes, né, em algum momento. Sim. Mas o novo sempre vem, né? Tem uma coisa que eu gosto muito, né? Uma fala que diz assim, que a única coisa permanente no universo é a mudança, né? Uau! Então, quem é resistente à mudança já está se tornando obsoleto. É verdade. Né? Você concorda com isso? Eu concordo. Porque, mas a minha vida tá ótima. Estão falando todas essas coisas aí, mas eu já vivo plenamente em tudo, né? Mas o que que você tá fazendo para manter ou melhorar? Porque se eu não tô crescendo, eu tô caindo, né? Nossa. Então é sempre assim, estagnado eu nunca tô. Meu, Flávio Augusto fala, estabilidade não existe, não é? Estabilidade não existe, né? Então, é sempre... Até o caminhar, né? É um desequilíbrio, você se projeta pra frente e depois ajusta, né? É isso aí. Que loucura, a gente tá muito filosófico aqui hoje. Não. Sensacional. Paty, nós estamos indo para o final do podcast, legal. Mas eu gostaria de que você desse agora as tuas contribuições, falasse profissionalmente aonde você está atendendo, quem quer ter mais contato com esse conteúdo, com a tua visão de mundo, que quer aprender com você mesmo, né, quer ser atendido por você, como é que te encontra? O telefone pode passar? Tudo, fica à vontade. Tá. Então é Patrícia Pestana, né? Rede social é Paty, com I, _ Pestana. Ainda não tenho produzido conteúdos, né, para lá, mas é um canal que vocês podem me encontrar e logo, como eu disse, é uma decisão, né, colocar mais conteúdo lá sobre o que eu estou vivendo agora, Perfeito. né, sobre essa transformação de Patrícia. O telefone é 45 DDD 99959 0708. O e-mail é pestana.paty@gmail.com, tá? Então, assim, gente, estou aberta, tá? Podem me mandar, tem alguma dúvida? Eu quero ouvir um pouco mais sobre isso, estou à disposição, vai ser um grande prazer poder contribuir, né? E também pegar essas experiências, né? Porque essas trocas, assim, são aprendizado, fenomenais, né? Não tem preço, né? O ser humano é fantástico, né? Olha, eu fiquei realmente muito impactado com a tua história, porque às vezes a gente vê uma pessoa como você, que estava lá, estava com a vida estruturada e tudo bem, mas não estava bem. Sim. Mas aos olhos dos outros, sim, não, tá tudo ok, sim. tá tudo certo. E quantas pessoas não estão por aí vivendo por viver um dia mais um, né? Mais um dia após o outro. Não é vivendo, é passando os dias, Passando né? os dias. Passando os dias, né? Isso Assim, é morrer em vida, né? É morrer em vida, é isso, é morrer em vida, né? Então a gente está aqui para viver em vida. Aí, viver cada dia. Então vamos mudar as nossas narrativas. É viver em vida. Que legal. Até o sorriso veio, né? Olha só. Tá vendo? Viver em vida, né? Então, assim, muito obrigada a vocês, né? Espero que tenha contribuído de alguma forma, né? Colocando muito amor nas minhas palavras, né? E não como uma verdade absoluta, mas, assim, uma reflexão, né? E se perguntar, né? Porque a gente começa a se perguntar, Pablo, a resposta vem em algum momento. Sempre vem, né? Será que faz sentido isso? Então a gente vai se perguntando. Então não se preocupe em responder, ter todas as respostas, tal. O importante é se perguntar, né? E foi isso que eu comecei, que me levou ao coaching. Que legal. Eu comecei a me perguntar e sem saber o que era coach ainda, né? Então, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Foi muito bom essa troca. Eu adorei. Ui! Olha aí, adorei todos esses momentos. A gente conversou sobre muita coisa legal. E foi muito bacana poder conhecer um pouquinho mais do teu lado pessoal, né? Porque às vezes a gente vê o coach e esquece que ele é humano, né? Sim, claro, né? Isso. Não, ele é uma máquina de superação, mas às vezes aquela pessoa tá se transformando. O coach, ele tá superando a sua vida, né? Isso. Ele tá aplicando na sua vida. Não tem como ser coach ensinar o que não faz. Viver o coach. Por isso, quando falar, eu entendo os desafios, porque são os que vivo. Entendi. São os diários, entendeu? Eu tenho autoridade sobre isso, né? Que nem diz o Thiago Brunet, a gente é autoridade na dor que a gente vence. Né? É isso aí. Fantástico. Então, gente, ficamos por aqui. Mais um podcast. O primeiro, estreamos com a Paty aqui. Eu espero que vocês tenham... Eu tenho certeza que vocês amaram esse podcast. Muito conhecimento, né?
muita coisa bacana que ela dividiu aqui com a gente hoje. E de graça, olha aí, que importante. Então, a primeira série de entrevista com empreendedores aqui da nossa região. E o SBX volta semana que vem.